Bom dia, meu amigo rubro-negro, bom dia, minha amiga rubro-negra, saudações, que prazer enorme ter você aqui para mais um Fontoura News especial, afinal de contas é fim de semana, sabadô, né, bebê? Sabadô, mas pra gente aqui é como se fosse uma segunda, não tem tempo ruim, sempre é dia de trabalho porque tem muita coisa pra gente conversar. Você sabe que o universo rubro-negro não para, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Argentina tentando negociar alguns jogadores e a gente traz para vocês aqui algumas atualizações, como por exemplo do caso do Quinteiro, que teve proposta do Júnior Barranquilha, vai rolar um leilão? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Vitor Pereira, né? A gente vai fazer aqui trazer para vocês uma informação de bastidores que a gente tem, de que o Vitor Pereira teve uma conversa com o elenco e ele ganhou o elenco nessa conversa. Nessa conversa, o Vitor Pereira ganhou o elenco. Vamos trazer aqui um recorte do Vitor Sérgio Rodrigues falando dele e vamos trazer também, óbvio, algumas outras informações e opiniões, como por exemplo desse vídeo que viralizou aí, obviamente do Carlos Alberto, falando sobre o pé dele alto entrando contra a Arrascaeta. Bom, temos que falar sobre esses assuntos, vai fazer o quê, né, bebê? Tamo aí? Temos que falar, né? Estamos aqui para isso. O Felipe Fontoura não teme, o Felipe Fontoura... É bom, né, quando você fala em você na terceira pessoa, é meio arrogante, mas é legal. O Felipe Fontoura não treme, não teme e vai para cima dos caras que ficam tentando se fazer às custas do mais querido. Valeu? Então vamos começar o Fontoura News de hoje. Principalmente pedindo o seu like. É a primeira coisa que eu faço. Vocês são caça-like, vocês são caça-clique, vocês ficam querendo que a gente dê like. Sim, queremos, pô, é verdade. Você quer que eu minta pra você? Eu quero o seu like, quero mais do que o seu like. Quero sua inscrição, quero você inscrito neste canal e ainda quero você compartilhando meus vídeos. Aí sim é o mundo perfeito, é o que eu quero de você, beleza? Bom, eu quero muito deixar pra vocês aqui uma reflexão acerca de como o Vitor Pereira ganhou o elenco do Flamengo, de como o Vitor Pereira conseguiu fazer com que o elenco se fechasse com ele, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos chegar num passo a passo aqui até essa informação importantíssima. Quero começar aqui trazendo a primeira informação, que é a negativa do goleiro Hugo. A gente conversou com o staff do goleiro Hugo para tentar entender, né? As respostas têm sido mais curtas, mas para bom entendedor meia palavra basta. O que acontece? O Hugo, eu já falei para vocês lá atrás, o Hugo tem uma proposta em mãos do Vissel Kobe, eu falei isso há meses atrás, quando ninguém sabia, eu trouxe a informação de que o Hugo tinha uma proposta de compra do Vissel Kobe. Vários lugares disseram que não tinha, que era empréstimo, eu falei, olha, o Vissel Kobe quer comprar o Hugo Souza. Bom, ontem então se confirmou essa proposta, só que o valor o Hugo entendeu que é muito baixo. A proposta é de 1,3 milhões, né? A gente chegou a noticiar até semana passada que seria em torno de 1,5 milhões de dólares. A gente chegou a noticiar essa informação, mas ela sai que era 1,3. Ainda são 200 mil a menos do que eu já achava pouco. Eu de fato já achava pouco e pelo visto parece que a diretoria, o staff do Hugo também concorda que 1,3 milhões, mesmo que seja por 50%, é muito pouco. Eu também acho. O Hugo ele tem valências e tem potencial para valer muito mais do que 2,6 milhões. Ele não é um goleiro de 2,6 milhões. O Hugo, quando surgiu, a gente chegou a falar que esse maluco seria o novo Dida. Então, assim, há que se entender que ele tem um problema sério, no Flamengo, que é um problema de confiança, e esse problema ele não vai conseguir resolver no Flamengo, porque a torcida do Flamengo não confia, ele quando entra em campo pelo Flamengo já não tem a mesma segurança, então para que ele resolva esse problema ele vai ter que ir para outro time. Mas também o staff do Hugo entende que 1,3 é muito pouco pelo goleiro, pela promessa que o Hugo podia ser, etc. Então, o Flamengo tinha acertado, o Flamengo tinha aceitado, o Vissel Kobe também, estavam acertados, mas o Hugo disse não. O Hugo segue no Flamengo então, porque por 1,3 milhões ele não vai, nem valendo só 50% do seu passe. O Hugo não aceitou a proposta, beleza? Bom, o Tirone, o Eduardo Tirone, ele fez uma postagem, Eduardo Tirone do Posse de Bola, ESPN, enfim, você conhece o Eduardo Tirone. O Tirone fez uma postagem que eu achei bem legal trazer aqui pra gente debater muito rapidamente, tá no Twitter dele, tá? Onde ele fala de maneira irônica assim, o futebol é cíclico, pipipi, popopó, ele bota lá, o futebol é cíclico, pipipi, popopó. Na verdade, a distância do Flamengo, eu quero que alguém me diga qual foi a distância que alguém viu desse time do Flamengo de hoje, quando que algum outro time do Brasil teve essa distância de ter, por exemplo, as 5 maiores contratações do futebol brasileiro, como o Flamengo tem hoje.
Com a chegada do Gerson, o Flamengo tem as 5 maiores contratações da história do futebol brasileiro. E eu acho muito legal uma mídia paulista, um São Paulino declarado, um torcedor do São Paulo, um repórter, um jornalista renomado, trazer esse debate à tona, porque senão fica parecendo que nós estamos sendo clubistas. A distância que o Flamengo colocou com 6 anos de trabalho do Bandeira de Melo, mais agora 4 do Landim, com esses 10 anos que o Flamengo fez de trabalho sério, sabe? De pagar dívida, de ficar 6 anos sem ganhar nada em troco só de acertar o seu caixa, e depois que acertou o seu caixa, o Flamengo não faz contratações errôneas, como eu vou falar aqui do caso do Juanfer Quintero, vou falar aqui também, o Flamengo não entra em leilão. Então, todas essas escolhas que o Flamengo fez nos últimos 10 anos, que às vezes desagrada o torcedor momentaneamente, trouxeram o Flamengo para essa colocação que o Tironi faz muito bem feita, de que as pessoas tentam usar essa lógica de que o futebol é cíclico. Uma hora um time está por cima, outra hora está por baixo. Então, como o Rica Perrone disse, que daqui a pouco São Paulo está em cima e o Flamengo vai cair, etc. E aí o Tironi rebate que não, o futebol não é cíclico nesse sentido. Quando todo mundo se acertar, existe uma grande potência. E existe uma grande potência por causa de torcida. Não tem jeito, existe uma grande potência que vai estar estabelecida anos à frente dos outros. Que se você tentar agora se ajustar, que é o caso do Vasco da Gama, está agora tentando se ajustar, mas a realidade do Vasco hoje é que ele está 10 anos atrás do Flamengo. A realidade é essa, ele está 10 anos atrás. Então as contratações que o Vasco faz hoje, cara, o Flamengo já tem uma base, já tem um time montado, que se entende, que se conhece, né? O Flamengo já tem um caixa absurdo, o Flamengo já tem grandes parceiros. Então a realidade, para quem começa antes e para quem tem mais torcida, ela é muito favorável. É óbvio que na hora que todos os times se acertarem, na hora que todos os times forem, de certa forma, se tornando mais profissionais, etc., a tendência é que os nossos rivais subam. Mas infelizmente para eles, o futebol brasileiro, obviamente, se o Flamengo não cagar no pau, se o Flamengo tiver as administrações corretas daqui para frente, o Flamengo pode perder títulos? Pode. Um ano pode não ganhar? Pode. Mas no geral, na hegemonia, daqui a 20 anos, a gente vai ter mais 10 campeonatos brasileiros, mais 10 Copas do Brasil, mais 5 Libertadores. Isso é a hegemonia a qual o Flamengo se propôs, que era o caso do Boca. O Boca tinha uma torcida e tem um tamanho espetacular que, se ele se ajusta, é muito difícil para os outros times argentinos. Aí você entendeu? Você entende a pegada? Então achei muito legal esse debate e resolvi trazer a luz aqui para vocês, para que a gente pudesse apenas ficar de olho que, assim, se o Flamengo não pisar na bola, se o Flamengo não fizer merda, o Flamengo tem um futuro espetacular, beleza? Porque o futebol era cíclico quando todo mundo era desorganizado. Quando todos se organizarem, não tem essa de futebol cíclico. Aí o Flamengo é muito maior que os seus rivais, né? Trazer para vocês aqui então também, antes de falar do Vitor Pereira, essa informação que saiu de que o Juan Quintero, meia ex-River, ele tem uma proposta, ele se reuniu com dirigentes do Júnior Barranquilla e tem uma proposta em mão. Sim, é isso, é verdade, é fato. O Júnior Barranquilla sentou para conversar com ele. O Júnior Barranquilla quer o Quintero como o 10, o craque do time para a temporada. De fato, no Júnior Barranquilla, o Quintero chega para ser o 10 e faixa. Não tem a menor dúvida, o elenco do Júnior Barranquilla é fraco, todo mundo sabe. O Júnior Barranquilla é um figurante da América do Sul. É um figurante. Ah, Felipe, respeito o adversário. Respeito, com todo carinho, com todo respeito. O Júnior Barranquilla no futebol sul-americano, ele é um figurante, tá bom? Ele não é nenhum antagonista, ele é um figurante, tá? Pra ficar bem claro, ele passa lá atrás e etc. Mas, pro Júnior Barranquilla ter o Quintero, é ter um craque, é ter o 10 e faixa. Eu falei pra vocês ontem aqui no nosso React, botei o vídeo da galera falando que o Juan Quintero pro futebol argentino ele é um dos maiores, etc, que pro Flamengo ele seria banco, e de fato é isso que vai acontecer. Então, a ideia do Júnior Barranquilla é convencer o Quintero pelo amor e principalmente pelo fato dele ser titular absoluto 10 e faixa. Lá ele vai ser titular absoluto 10 e faixa. Já no Flamengo, o Flamengo segue com a proposta, tá, amigos? Eu sigo mantendo aqui, o Flamengo tem proposta e estava praticamente acertado com o Juan Quintero. E essa negociação de ontem do Júnior Barranquilla, pra mim, agora é opinião, tá?
A informação tá dada, o Flamengo segue na negociação, o Flamengo segue desejando o Quinteiro, o Flamengo segue sendo a melhor proposta de longe. A proposta do Flamengo é muito melhor que a do Barranquilla, tirando a posição de titular, que o Flamengo não vai oferecer pro cara. É a única coisa que o Flamengo perde pro Barranquilla é que o Barranquilla, o Júnior, ele oferece pro cara uma vaga de titular que o Flamengo não vai oferecer, ele é reserva no Flamengo, ele sabe disso. Então, é a única coisa que a gente perde na proposta. Tá? A única coisa que o Flamengo perde na proposta. Salário é melhor, tempo de contrato é melhor, tudo é melhor no Flamengo. Tá? A gente só perde, de fato, repito, na oferta de titularidade, que a gente não vai fazer para ele. Mas isso, e agora opinião, já trouxe a informação, opinião, isso é leilão, velho. Opinião, isso é leilão. Isso aí é jogada, provavelmente amigo de empresário do jogador, chegando para amigos do Júnior Barranquilla e falando, pô, vambora, entra com uma proposta aqui pro Flamengo subir a proposta dele, me ajuda aqui, o Flamengo ofereceu X, eu quero Y, se eu tiver uma outra proposta oferecendo a camisa 10 pro cara, para ele ser titular, etc., o negócio vai mudar, o Flamengo vai ter que oferecer mais. Só que aí, Quinteiro, se ficar de gracinha, tô falando pra você, mas pode ser pros seus agentes, pra quem quer que seja, Quinteiro, a gente quer você, eu tô fazendo uma campanha pra que você venha, você sabe disso, se você acompanha o canal do Felipe Fontoura, você sabe que eu venho dizendo pras pessoas que muitos estão fazendo comentários injustos sobre a qualidade do seu futebol e etc. Já falei aqui várias vezes que você é um puta jogador, quero você aqui, mas se ficar de graça não vai jogar, velho. Se começar a fazer leilão, eu vou te falar uma coisa aqui, talvez você não conheça Marcos Braz e Bruno Spindel, a gente conhece há anos. A gente tem Marcos Braz aqui no comando do nosso Flamengaço há anos. Desde 2009 o Braz estava por aqui. Desde o título brasileiro de 2009 já tinha Braz aqui, viu? Então, meu amigo, se ficar de graça, se fizer leilão, o Marcos Braz tira o cavalo dele e você vai rodar, velho. E você vai jogar no Júnior Barranquilla. Fica blefando pra ver se não vai terminar jogando no Júnior Barranquilla. Ao invés de disputar a Libertadores com chance de ser campeão, mesmo sendo parte do elenco, você ter chance de ser campeão, disputar o Mundial de Clubes agora contra, se Deus quiser, o Real Madrid numa final de Mundial e com chance de ser campeão, você vai jogar no Júnior Barranquilla. O Flamengo, gerido por senhor Marcos Braz e Bruno Spindel, não entra em leilão. Se começar o leilão, os dois tiram o cavalo da chuva e você não vem pro Flamengo. Tá bom? Opinião. A informação eu cravo, continuo. O Júnior Barranquilla fez a proposta, ela é verdadeira, e o Flamengo também fez a proposta e o Flamengo também segue no páreo. E ao que trouxeram pra gente, o Flamengo é sim o destino mais desejado e a melhor proposta que tem nas mãos Juan Quinteiro. Valeu? Então o Juan Quinteiro continua muito perto de jogar no Flamengo. Eu vou manter até que se fechem as possibilidades. Ainda tem possibilidade dele não jogar no Flamengo? Claro que tem. Ontem surge essa proposta aí para ele ser camisa 10. Agora, se o Flamengo perder pro Júnior Barranquilla numa negociação, se o Flamengo, com poderio ofensivo financeiro que ele tem, se ele perder pro Júnior Barranquilla é porque ele quis perder, beleza? Que fique claro, é porque ele quis perder. O Flamengo não perde em condições normais de temperatura e pressão, não vai perder jogador pro Júnior Barranquilla. Amigos, o Carlos Alberto ontem deu uma entrevista para o seu amigo Getúlio Vargas, e nessa entrevista que ele deu para o Getúlio Vargas no podcast, ele falou sobre uma entrada, sobre a entrada que ele deu na Arrascaeta, etc. Muita gente comentando que é engraçadinho. Bom, vê o vídeo aí primeiro, depois eu comento com vocês. Assiste o vídeo. O nome de batismo dele é Gabriel Barbosa. E entrou outro pra minha lista também, tu sabe, né? Quem? Tu sabe, né? Que tu me sacaneou. Por isso que eu vou levar uma bomba pra você. Se tu falar o nome, eu falo. Do Arrasca? Como é que é o nome? Arrascaneta. Quer dizer, Arrascaeta. Na favela, a caneta só vale quando completa. Mas não tem problema nenhum. Eu já dei caneta em um monte de gente, já tomei caneta. E não tô puto por causa disso, não. Só que é o seguinte, só vou respeitar ele se ele ganhar um Mundial, uma Liga dos Campeões. Nunca jogou na Europa. Reserva no Cruzeiro. No início do Flamengo, reserva no Flamengo. Foi jogar agora há pouco tempo. E assim, tem o Real Madrid, mas tem outro jogo antes do Real Madrid. E segunda-feira eu vou levar o Mundial e a Champions. Vou falar assim, ó, você não tem isso. E vou te falar mais. Eu vou comentar os jogos. Se jogar mal, tá f... Tá f... Só que ninguém joga bem o ano inteiro. Uma hora vai jogar mal. Ah, mas o Arrasca é craque, pô. Ele tá nesse patamar desses caras aí que a gente De falou quem? ainda agora. Desses caras que eu falei? Tá Não próximo. tá mesmo. Tá próximo. Foi muito maneiro.
Foi. Tu ficou puto Mas pra tu viu meu caralho. pé esquerdo? Meu pé esquerdo, como é que chega nele? Se pega aquele pé esquerdo, aquela foiçada. Não, mas tu ia Esse machucar que o cara, vos fala pô. ia virar um Saci Pererê. Mas tu ia tirar o cara do Mundial que o Flamengo vai ganhar? Eu tento não me estressar. Eu tento não ficar nervoso. Hoje é sabadão, fim de semana. Eu falei, vou tomar uma cerveja. Hoje é dia de relaxar um pouco, pegar leve no trabalho. Não vou brigar com ninguém, mas não tem como. O Carlos Alberto pede. O Carlos Alberto pede. Amigos, você conhece o canal do Felipe Fontoura, você sabe que a gente aqui faz um trabalho super sério e que a gente, nesse trabalho super sério, carrega tons de comédia, porque a gente fala com você de uma forma mais descontraída. Eu sei que você tá aí do outro lado também assistindo um show. Eu sei que você quer se divertir, que você quer dar uma risadinha com alguma piadola de quinta série que a gente faz aqui, etc. Eu sei que você também não quer um programa sisudo, sério. Então a gente entende essa toada mais humor que o Getúlio tenta colocar ali, etc., que o Neto coloca. Eu entendo, isso é parte do show, tá tudo certo. Até ali, tava tudo bem, Europa, não, tava tudo bem, são opiniões e um debate engraçadinho, talvez infeliz, mas engraçado. Até a hora que ele fala da subida do pé e ele fala, pô, se eu acerto ele, se pega, ele ia virar um Saci Pererê. Você viu onde foi o meu pé esquerdo? Porque isso aí deixa de ser engraçado, porque você vê a imagem. E você vê que o Carlos Alberto entrou pra machucar o Arrascaeta. Então, desculpa, aí não é engraçado. Aí é idiota. Aí é mau caráter. Aí volta todos os debates que se fala sempre do Carlos Alberto, que ele é um jogador mau caráter. Porra, e aí ele dá base pra que se falem, pra que se comentem esses tipos de coisas. Se ele fica na piadinha do, eu fui maior, eu joguei na Europa, só respeito quem jogou na Europa, legal, é divertido, é engraçado, eu acho idiota, mas tem gente que vai achar engraçado. Enfim, tem um tom de humor que eu entendo. Não concordo, acho estúpido o comentário dele, mas o tom de humor eu entendo, beleza. Quando ele conta essa história do pé alto, você viu que eu fui com o pé alto pra acertar, se eu acerto... Cara, o cara podia tirar o Arrascaeta de uma competição do Mundial contra o Real Madrid. O cara podia tirar o Arrascaeta de um sonho da vida dele, que é disputar o Mundial. Porra, de duas decisões da Recopa. Podia tirar o cara da Supercopa. E ele acha engraçado. Isso mostra o mau caratismo, meus amigos. E aí, repito, abre margem para que pessoas falem que o Carlos Alberto é mau caráter. Abre margem, porque isso aí não é coisa de quem tem um bom caráter. O resto todo é piada, é brincadeira, é debate, sei lá. É um estilo do Carlos Alberto. É um estilo do Carlos Alberto. Isso aí, pra mim, desculpa, não acho engraçado, não quero ser mimiseiro, não quero ficar aqui tentando lacrar porra nenhuma, porque não sou assim, não é o meu tipo, não é o meu feitio, mas de verdade, bem infeliz, ô Carlos, bem infeliz. Para de falar desse assunto, toca a bola pra frente. Quando alguém fala, toma a caneta do Arrascaeta, fala, tomei mesmo. Arrascaeta é um jogador em atividade, craque, monstro, eu não tô em atividade. E acabou, bicho, fecha o debate, porque vergonhoso isso que você falou. Fiquei até com pena de você. Meus amigos, o Vitor Sérgio Rodrigues, né? O Vitor Sérgio Rodrigues, no Charla Podcast, deu uma entrevista falando que o Vitor Pereira, e aqui é o tema principal dessa live, o Vitor Sérgio Rodrigues disse que o Vitor Pereira, apesar de ser uma boa contratação, ele fala que apesar de ser uma boa contratação, etc., ele era odiado por alguns jogadores no Corinthians e que isso pode ser um problema no Flamengo, porque no Flamengo quem manda são os jogadores. Assiste um trechinho desse vídeo, se você quiser assistir inteiro, vai no Charla Podcast, eu recomendo que você vá, é muito legal a entrevista, mas se liga só nesse microcorte aqui, vai lá. Agora, tem um problema, o Vitor Pereira vai precisar conquistar os senadores do Flamengo. E tem um mês pra isso. E um mês não, ele tem... Ele já tá fazendo isso Ele tem agora. 5 dias. Ele tem 5 dias. Ele tem 5 dias, um já foi. Ele tem que chegar porque, ó, você tem uma galera ali que é muito experiente. Vencedora. Vencedora demais no clube. Tá no clube há muito tempo. Tem o respaldo do torcedor. Perfeito? Sim. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, os caras têm o respaldo do torcedor. Então ele tem que chegar e conquistar esse cara. Porque senão, ele só fica se ele ganhar um Mundial. Ele tem que ser inteligente, né? Entendeu? Porque assim, e no Corinthians, ele não trabalhou isso bem. Ele não trabalhou isso bem. Eu vi mensagens de jogadores do Corinthians, jogadores do Corinthians dizendo, pô, péssimo lidar com a gente, quer inventar toda hora, quer trocar tudo toda hora, não me dá ritmo. Vi mensagem assim. Vi mensagem até mais agressiva. Vi torcedor falando de isso é um filho Jogador, daquilo. né? Jogador falando. Mensagem de jogador dos senadores do Corinthians lá. De senador do Corinthians. Falando isso, chamando ele até de filho da... Entendeu? Então assim, lógico que
O que aconteceu É, em um cada lugar trabalho é um. não necessariamente vai acontecer em outro. Mas isso é bom falar, porque assim, tem entrado nesse. Mas por que aqui? Porque vai dar tudo certo e tal. Mas assim, você. Jogador do Flamengo, essas mensagens que eu vi, jogador do Flamengo recebeu. Porque jogador do Flamengo procurou. Senador lá do Corinthians. Jogador do Flamengo procurou lá. Então, assim, acho que isso... E o Flamengo tá contratando o Vitor Pereira. Tá contratando não tá contratando outro técnico. Tá contratando o Vitor Pereira. Ele fala Então, algo assim, na coletiva que já me deu, assim... Me parece que ele tá sentindo isso, que é procurar sempre um esquema que agrade os jogadores. Né? Por exemplo, lá, toda vez que... Por exemplo, esse aqui eu vou falar o nome porque foi público, né? Não tô trazendo nada. Sim. Ele com o Roger Guedes, ele criticou várias vezes abertamente o Roger Guedes. E eu acho que ele tinha razão. Tá? Quando ele critica o Roger Guedes da recomposição defensiva, ele tinha razão. Só que eu não sei se ele faz isso com alguém, como é que vão receber dentro do Flamengo. Isso gerou um problema lá pra ele. Tudo isso que o Vitor Sérgio falou, provavelmente tem o quê dele de verdade. O Vitor é bem informado, ele tem sim esse acesso a jogadores, e de fato alguns jogadores não gostavam do Vitor Pereira. Até aí, morreu Inês, não me importa. O que importa é o futebol ser bom, certo? Certo? Gostar, ser amigo. Eu tento ser amigo de todo mundo com quem eu trabalho. É melhor ser amigo das pessoas que você trabalha, mas você não precisa ser amigo para trabalhar bem e para fazer um excelente trabalho, beleza? Beleza. Mas eu quero te dizer aqui informação para você no canal do Felipe Fontoura de bastidor, tá? O Vitor Pereira, ele fez uma reunião com o elenco do Flamengo. O Vitor Pereira fez uma reunião com o elenco do Flamengo e pediu dedicação total. Ontem você já viu que o Flamengo começou a treinar em 2 períodos. O Vitor Pereira, nessa reunião, ele fechou essa reunião só ele e o elenco. Sem diretoria, sem ninguém. Ele e o elenco, eles se fecharam e o Vitor pediu, se entreguem, se dediquem ao máximo para essa temporada, para essa pré-temporada, perdão. Se dediquem ao máximo para essa pré-temporada. Eu vou exigir muito, vai ser muito puxado, mas o nosso resultado vai ser espetacular porque a gente vai ganhar o Mundial. O Vitor Pereira tá puxando os jogadores, tá pedindo para que os jogadores comprem o barulho, que eles treinem em exaustão, para que eles cheguem aos seus limites, para que eles não treinem miguezinho, para que eles não treinem mais ou menos, para que eles se dediquem fora de campo, para que o Flamengo possa ganhar o título mundial. O Vitor Pereira está convencendo os jogadores, assim como o Jorge Jesus fez. Ele vai convencer os jogadores a trabalharem pra cacete para ganhar o mundo. É um título que todos os jogadores do Flamengo desejam. Deixa eu falar de novo para você aqui coladinho. O Vitor atacou na ferida certa. Gabigol, que a gente fala, lembra aquilo que a gente fala? O nosso elenco já é muito vitorioso, chega uma hora que você pode perder a fome. O Vitor atacou na ferida corretíssima. Ele pegou e falou assim, olha, o Mundial, Arrascaeta, você não tem. Gabigol, craque, você não tem. Everton Ribeiro, fenômeno, não tem. Bruno Henrique, que não tá nem no time, não tem. Pedrão, não tem. Ninguém aqui tem Mundial. Beleza? Vamos ganhar o mundo? Vamos brigar pelo mundo? Vamos ser campeões mundiais? E aí ele comprou o barulho de jogadores, ainda por cima fez um churrasco, bancou o churrasco da galera no fim dessa semana, bancou o churrasco da galera, juntou ele e a comissão também, sem diretores e etc. Ele e o elenco, todo mundo junto, todo mundo unido. O Flamengo em prol de uma busca do mundo, em prol de uma busca de um título que ninguém ali tem e que todos desejam, que os maiores desejam. Os grandes jogadores do Flamengo não têm esse título e os grandes jogadores do Flamengo desejam o título mundial. Por isso, Vitor Pereira acertou em cheio e os jogadores estão comprando barulho, tá? As notícias é que os treinos do Flamengo estão sendo intensos, estão sendo puxadérrimos, 2 turnos agora e ainda assim não tem ninguém de cara amarrada, apesar do Vitor Sérgio Rodrigues, hoje dá um nó de Vitor, ter dito que os jogadores do Corinthians não gostavam dele, principalmente por causa de exemplos como do Roger Guedes, de terem sido criticados na mídia, etc. E isso seria um perigo pro elenco do Flamengo, que quem manda são os jogadores do Flamengo. Apesar de tudo isso, o Vitor Pereira ganhou o elenco e o Vitor Pereira conseguiu provar que nem é esse grande babaca que todo mundo fala. Sim, o Vitor fala as verdades na cara, doa em quem doer. Sorry, bebê. Se você tá mal acostumado e quer ser elogiado sempre, mesmo quando você faz merda, você não vai ver isso no Vitor Pereira. Mas se você quer um líder, um comandante que te motiva rumo a grandes passos na sua vida e na sua carreira, esse é o Vitor Pereira, beleza? Tô empolgado, hein, bebê? Tô empolgado e peço o seu like, que acabou esse vídeo hoje.
Dá o like aí, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal de corte. Fim de semana inteiro, corte atrás de corte saindo no canal Cortes do Fontoura. É só você colocar lá Cortes do Fontoura no YouTube. Rapidamente aparece o nosso canal, tá? E aí, fica com a gente o fim de semana inteiro, bebês, porque tá só começando. Sabador, pode fazer aqui, ó. Estala! Porque começou o fim de semana. Hasta a próxima, bebês. Eu fui. Uma vez Flamengo, uma vez